Ele fingiu estar paralisado para descobrir se a noiva o amava de verdade. O que começou como um teste desesperado de lealdade se transformou na descoberta mais chocante de sua vida. Diego estava voltando mais cedo da construtora Imperial naquela tarde. O sol ainda brilhava forte quando ele estacionou na garagem da mansão, pensando em surpreender Valentina com flores e uma proposta de jantar romântico. O casamento estava marcado e ele queria resolver os últimos detalhes juntos. Subiu as escadas de mármore do hall principal, carregando o buquê de rosas que comprou no caminho, o coração cheio de planos para o futuro. Mas quando chegou perto do quarto, ouviu a voz de Valentina ao telefone. Ela falava baixo, quase sussurrando, mas o tom era completamente diferente daquele carinhoso que usava com ele. Diego parou na porta entreaberta, sentindo algo estranho no peito. Não, amor. Ele não desconfia de nada, Valentina dizia, caminhando pelo quarto com o celular colado no ouvido. Continua acreditando que sou a mulher da vida dele. Diego sentiu o mundo girar. Aquela palavra, amor, dirigida a outra pessoa, cortou como lâmina. As flores escorregaram de suas mãos, mas ele conseguiu segurá-las antes que fizessem barulho. Claro que vou conseguir acesso à herança dele, ela continuou, agora com uma risada que Diego nunca havia escutado antes. Fria, calculista. O pai dele deixou tudo organizado. Assim que casar, automaticamente vou ter direito à metade de tudo. O sangue de Diego gelou nas veias. Herança. Era disso que ela falava. Do dinheiro da família, sobre a construtora Imperial, sobre tudo que seu pai havia construído durante décadas de trabalho duro. Só preciso aguentar mais algumas semanas com essa farsa. Valentina suspirou, jogando-se na cama que eles dividiam. Depois do casamento, a gente pode finalmente ficar junto de verdade. Diego encostou na parede, sentindo as pernas bambas. 2 pessoas. Havia 2 pessoas naquela conversa. E ele não era nenhuma delas. A mulher que dormia ao lado dele todas as noites, que o beijava toda manhã, que dizia amá-lo, estava planejando uma traição monumental. Não, ele é muito ingênuo. Ela riu novamente. Acredita em tudo que falo. Ontem mesmo disse que quer me dar procuração para alguns negócios da empresa. Imagina quando descobrir que já transferi metade para o nosso negócio? As palavras bateram em Diego como socos no estômago. Procuração. Ele realmente havia oferecido isso a ela dias antes, pensando que era um gesto de confiança entre noivos. Como pôde ser tão cego? Escuta, amor. Valentina continuou, levantando-se e caminhando até a janela. Preciso desligar. Ele deve estar chegando e não posso dar bobeira agora. Mas prometo que depois do casamento nunca mais vou precisar fingir que gosto dele. Diego mal conseguia respirar. Fingir que gosta dele. Cada beijo, cada abraço, cada eu te amo havia sido mentira. Uma encenação perfeita para roubar tudo que sua família construiu. Te amo também, ela sussurrou no telefone, e essas palavras dirigidas a outro homem quebraram algo dentro do peito de Diego que ele sabia que nunca mais seria consertado. A ligação acabou. Diego desceu as escadas em silêncio, o coração martelando tão forte que tinha certeza de que todos na casa podiam ouvir. Jogou as flores no lixo da cozinha e saiu pelos fundos, precisando de ar, precisando pensar. Sentou-se no banco de pedra do jardim onde costumava brincar quando criança. Ali, rodeado pelas roseiras que sua mãe plantou antes de morrer, Diego deixou as lágrimas caírem sem controle. Não era só o dinheiro. Não era só a empresa. Era a traição completa de alguém em quem ele havia depositado todo o amor, toda a confiança. Como não percebeu? Como foi tão ingênuo a ponto de oferecer procuração para alguém que estava planejando destruí-lo? As memórias dos últimos meses começaram a fazer sentido de uma forma dolorosa. A insistência dela para acelerar o casamento, o interesse súbito pelos negócios da família, as perguntas sobre investimentos e propriedades. Senhor Diego, a voz suave de Marina o trouxe de volta à realidade. A jovem empregada estava parada a alguns metros, com expressão de preocupação genuína. Está tudo bem? Posso trazer alguma coisa? Diego olhou para ela e viu algo que não conseguia mais encontrar em Valentina. Sinceridade. Marina trabalhava na mansão há alguns anos, sempre discreta, sempre gentil,
sempre preocupada com o bem-estar de todos. Nunca pediu nada além do salário justo, nunca demonstrou interesse em outra coisa que não fosse fazer bem o trabalho. Estou bem, Marina. Obrigado. Ele mentiu, secando os olhos rapidamente. Mas ela não se mexeu. Senhor Diego, com todo respeito, o senhor não parece bem. Posso preparar um chá? Ou chamar alguém? A gentileza dela, o cuidado genuíno na voz, contrastava tanto com o que ele acabara de descobrir que Diego quase desabou novamente. Não precisa se preocupar comigo. Mas eu me preocupo, Marina disse simplesmente. O senhor sempre foi gentil comigo, com todos aqui. É normal a gente querer retribuir essa bondade. Bondade. Quando foi a última vez que Valentina usou essa palavra para descrevê-lo? Diego não conseguia lembrar. Para ela, ele era apenas o ingênuo que ia entregar tudo de bandeja. Marina se afastou discretamente, mas voltou depois de alguns minutos com uma xícara de chá e alguns biscoitos que ela mesma fazia nos fins de semana. Não falou nada. Apenas colocou a bandeja ao lado dele e sorriu com aquela simplicidade que sempre o tranquilizava. Marina, Diego a chamou antes que ela saísse. Posso te fazer uma pergunta? Claro, senhor Diego. O que você faria se descobrisse que alguém em quem confia está mentindo para você? Marina pensou por um momento, como sempre fazia antes de responder alguma coisa importante. Acho que dependeria do tipo de mentira. Mas se fosse algo que pudesse me machucar ou machucar pessoas que amo, eu tentaria descobrir a verdade completa antes de tomar qualquer decisão. A verdade completa. Diego sabia que havia escutado apenas uma parte da conversa. Precisava saber mais. Precisava entender a extensão da traição antes de decidir como agir. E se a pessoa fosse alguém muito próximo? Alguém que você ama? Isso tornaria tudo mais doloroso, Marina respondeu com honestidade. Mas não mudaria o que é certo fazer. Às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam. E às vezes descobrimos que não conhecíamos essas pessoas tão bem quanto pensávamos. As palavras dela ecoaram na mente de Diego muito depois que Marina voltou para suas tarefas. Não conhecia Valentina tão bem quanto pensava. Na verdade, parecia que não a conhecia nem um pouco. Naquela noite, durante o jantar, Diego observou Valentina com olhos completamente novos. Viu como ela fingia interesse quando ele falava sobre o trabalho. Viu como forçava sorrisos quando ele mencionava os planos para o casamento. Viu como seus olhos brilhavam apenas quando o assunto envolvia dinheiro ou propriedades. Amor, ela disse docemente, cortando a carne com delicadeza estudada. Estava pensando se não seria bom acelerar alguns processos burocráticos antes do casamento. Sabe como essas coisas demoram? Que tipo de processo? Diego perguntou, testando. Essas coisas chatas de empresa. Transferências, procurações. Assim, depois da lua de mel, a gente não precisa se preocupar com papelada. Diego sentiu o estômago embrulhar. Ela estava realmente planejando usar a lua de mel como cortina de fumaça para finalizar o roubo. Vou pensar sobre isso. Não demora muito, né? Ela insistiu. E pela primeira vez, Diego percebeu a urgência real por trás da doçura fingida. Seria tão mais prático resolver logo. Depois do jantar, trancado no escritório, Diego ligou para Dr. Henrique, médico da família e um dos poucos amigos em quem realmente confiava. Henrique havia sido amigo de seu pai e sempre foi como um tio para ele. Henrique, preciso conversar com você. É urgente. Claro, Diego. O que está acontecendo? Preciso descobrir se alguém que amo realmente me ama e estou pensando numa forma de ter certeza absoluta. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Diego, isso soa perigoso. Do que exatamente você está falando? Se eu ficasse temporariamente impossibilitado de administrar meus negócios, como as pessoas próximas reagiriam? Quem ficaria comigo por amor e quem está aqui por interesse? Meu filho, você está me assustando. Aconteceu alguma coisa? Diego respirou fundo. Descobri que minha noiva está planejando me roubar. Mas preciso saber a extensão disso antes de agir. Preciso ter certeza absoluta. E como pretende fazer esse teste? Fingindo uma lesão temporária. Algo que me deixe dependente de cuidados, mas sem poder tomar decisões financeiras importantes. Dr. Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Diego, isso é muito arriscado. E se as pessoas descobrirem? Então pelo menos saberei quem são meus verdadeiros amigos. Quando desligou o telefone,
Diego sabia que havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, colocaria em prática o plano mais doloroso, mas necessário, de sua vida. Porque às vezes, para descobrir quem realmente nos ama, precisamos nos colocar na posição mais vulnerável possível. E Diego estava pronto para descobrir a verdade. Não importava o quanto doesse. A última coisa que fez antes de dormir foi olhar para Valentina, que fingia ler uma revista, mas na verdade estava digitando freneticamente no celular. E naquele momento, Diego soube que tomou a decisão certa. Amanhã descobriria quem estava ao lado dele por amor verdadeiro e quem estava ali apenas esperando a oportunidade de destruí-lo. Diego acordou antes do amanhecer com o estômago embrulhado. O plano estava traçado, mas colocá-lo em prática era algo completamente diferente. Levantou-se cuidadosamente para não acordar Valentina, que dormia profundamente ao lado, ainda com o celular na mão. Mesmo dormindo, ela não largava o aparelho. Quantas mensagens estaria trocando com o outro homem durante a madrugada? Desceu até o porão da mansão, onde guardavam os objetos que pertenceram ao avô. Lá estava a cadeira de rodas que o velho usou nos últimos meses de vida. Diego passou a mão pelo encosto de couro desgastado, lembrando-se do homem forte que construiu tudo aquilo e que, no final, dependeu dessa cadeira para se locomover. A diferença era que o avô precisava dela de verdade. Subiu para o escritório e começou a ensaiar. Como fingir dor nas pernas? Como tornar convincente a paralisia temporária? Pesquisou na internet sobre lesões na coluna, sintomas, tratamentos. Precisava que a encenação fosse perfeita, porque qualquer deslize poderia arruinar tudo. Por volta das 8 da manhã, quando sabia que Valentina estava fazendo a rotina matinal de skincare, que durava quase 1 hora, Diego colocou o plano em ação. Posicionou alguns objetos no alto da escada do hall principal, fingiu tropeçar e deixou-se cair com um grito alto o suficiente para ser ouvido em toda a casa. «Diego!» Valentina apareceu correndo, ainda de roupão, o rosto coberto de cremes. «O que aconteceu?» Diego estava deitado no chão, fingindo dor intensa. «Minha perna... Não consigo sentir minha perna!» Ele gemeu, segurando as costas. «Acho que machuquei a coluna.» Marina chegou segundos depois, vinda da cozinha, e imediatamente se ajoelhou ao lado dele. «Senhor Diego, não se mexa. Pode piorar a lesão.» Ela olhou para Valentina. «Senhora Valentina, precisamos chamar uma ambulância.» «Não», Diego disse rapidamente. «Não quero escândalo. Dr. Henrique pode vir aqui.» Ele havia combinado isso com o médico na noite anterior. Henrique viria apenas para dar credibilidade à situação, mas sem participar ativamente da mentira. Valentina parecia dividida entre preocupação e irritação por ter sido interrompida na rotina de beleza. «Mas amor, se você machucou a coluna...» «Marina tem razão. Não posso me mexer agora.» Diego fingiu uma pontada de dor. «Por favor, me ajudem a ficar confortável aqui mesmo até o doutor chegar.» Marina imediatamente trouxe travesseiros e cobertores, organizando um espaço improvisado no chão do hall. Sua preocupação era genuína, visível em cada gesto cuidadoso. Valentina, por outro lado, ficava mais impaciente a cada minuto. «Diego, você tem certeza de que não quer ir para o hospital? Eu tenho compromissos hoje.» Compromissos. No dia em que o noivo sofreu um acidente, ela estava preocupada com compromissos. Diego fingiu não ter escutado, mas gravou cada palavra na memória. Dr. Henrique chegou 1 hora depois e examinou Diego com a seriedade de um médico de verdade, mas com a cumplicidade de um amigo que sabia da verdade. «Parece uma lesão na região lombar. Pode ter afetado temporariamente o movimento das pernas.» «É grave?» Valentina perguntou. Mas o tom não demonstrava o desespero que uma noiva apaixonada deveria sentir. «Pode ser temporário, mas Diego precisa de repouso absoluto. Nada de esforços, nada de tensão. E, principalmente, nada de decisões importantes por enquanto. O estresse pode piorar a condição.» Diego viu o brilho diferente nos olhos de Valentina quando o médico mencionou nada de decisões importantes. Era como se uma nova possibilidade tivesse se aberto na mente dela. «Doutor», ela disse docemente, «e quanto tempo pode durar essa situação? É difícil prever. Pode ser alguns dias, algumas semanas. Depende de como o corpo responde.
Marina se aproximou. Doutor, o senhor Diego vai precisar de cuidados especiais? Posso ajudar no que for necessário. Marina, você não precisa, Valentina disse rapidamente. Podemos contratar uma enfermeira profissional. Mas eu quero ajudar, Marina insistiu. Conheço a casa, sei das preferências do senhor Diego. Seria mais fácil para ele. Diego observou o pequeno cabo de guerra verbal entre as duas mulheres. Uma oferecendo ajuda por bondade genuína, a outra querendo controlar quem teria acesso a ele. Marina pode ajudar durante o dia, Dr. Henrique decidiu. É importante que Diego se sinta confortável. E Marina, você vai precisar aprender algumas técnicas básicas de cuidado. Posso ensinar. Nas horas seguintes, Diego foi transferido para uma cadeira de rodas e levado para o quarto do térreo que costumava ser usado para visitas. Marina transformou o espaço em algo acolhedor, trazendo livros, organizando uma mesa ao lado da cama, colocando flores frescas no vaso. Valentina, enquanto isso, passava a maior parte do tempo no telefone cancelando compromissos, mas Diego notava que muitas dessas ligações pareciam mais conversas pessoais do que cancelamentos profissionais. Amor, ela disse depois de uma dessas ligações, preciso sair um pouquinho. Vou resolver umas coisas do casamento que não podem esperar. Mas Valentina, Diego fingiu fraqueza na voz. Eu precisava que você ficasse comigo hoje. Estou com medo. Ai, Diego, você está sendo dramático. Não vai morrer por ficar algumas horas sozinho. Marina está aqui. A frieza na resposta dela foi como um tapa na cara. Diego percebeu que Marina, que estava organizando seus medicamentos na mesa, ficou visivelmente constrangida com a atitude de Valentina. Senhora Valentina tem razão, Marina disse diplomaticamente. Eu cuido bem do senhor Diego. Pode ficar tranquila. Valentina saiu sem nem se despedir direito, deixando apenas um beijo rápido na testa de Diego, como se fosse uma obrigação cumprida. Sozinho com Marina, Diego pôde observar de perto a diferença gritante entre as duas mulheres. Marina ajustou os travesseiros dele com cuidado, verificou se ele estava confortável, trouxe água fresca e até mesmo ligou o ar-condicionado porque notou que ele estava suando. Senhor Diego, ela disse suavemente, sei que deve estar assustado com essa situação, mas vou cuidar bem do senhor. Não precisa se preocupar com nada. Marina, você não precisa fazer isso. Sei que não faz parte do seu trabalho. Luz, faz parte do que é certo, ela respondeu simplesmente. O senhor sempre foi gentil comigo. Agora é minha vez de retribuir. Durante a tarde, Marina demonstrou um cuidado que tocou profundamente Diego. Ela preparou refeições leves, ajudou-o com a cadeira de rodas, conversou com ele sobre assuntos diversos para distraí-lo da situação. Não era apenas trabalho, era carinho genuíno. Quando Valentina voltou, já era noite. Ela chegou com sacolas de compras e o mesmo cheiro de perfume masculino que Diego havia notado outras vezes. Como foi seu dia, amor? Ela perguntou, mas já estava olhando o celular enquanto falava. Foi difícil, Diego respondeu. Marina me ajudou muito. Que bom. Valentina nem olhou para ele direito. Ai, estou exausta. Vou tomar um banho e dormir. Você não quer jantar comigo? Já comi alguma coisa na rua. Estou muito cansada para sentar e conversar agora. Marina, que estava saindo discretamente do quarto, parou na porta. Senhora Valentina, preparei o jantar favorito do senhor Diego. Está tudo pronto na cozinha. Marina, obrigada, mas como eu disse, já comi. Diego viu o desapontamento no rosto de Marina. Ela havia passado 1 hora preparando aquele jantar especial, pensando que seria um momento importante para o casal. Marina, Diego a chamou. Você poderia jantar comigo? Não quero comer sozinho. Claro, senhor Diego. Seria uma honra. Valentina subiu para o quarto sem mais palavras, deixando Diego jantar com a empregada enquanto ela provavelmente conversava com o amante pelo telefone. Durante o jantar, Diego descobriu coisas sobre Marina que nunca havia notado. Ela estudava à noite fazendo um curso técnico em enfermagem. Sonhava em trabalhar num hospital, ajudando pessoas que realmente precisavam. Sustentava a mãe doente e um irmão mais novo. Por que escolheu enfermagem? Diego perguntou. Porque quero fazer diferença na vida das pessoas. Quero cuidar de quem precisa, sabe? Tem tanta gente sofrendo por aí. Se eu puder aliviar um pouquinho dessa dor, já vale a pena.
A simplicidade e a nobreza daquelas palavras contrastavam drasticamente com as conversas que Diego tinha com Valentina, sempre centradas em fofocas, compras ou eventos sociais. Quando Marina foi embora naquela noite, Diego ficou sozinho no quarto, ouvindo Valentina conversando animadamente ao telefone no andar de cima. Ela ria, sussurrava, parecia completamente à vontade, como se não tivesse um noivo machucado no andar de baixo. Por volta da meia-noite, ela desceu para dar uma olhada nele. Como você está, amor? Com dor e com medo. Ah, Diego, para com isso. Amanhã você vai estar melhor. Valentina, você poderia dormir aqui comigo hoje? Estou me sentindo muito sozinho. Ai, amor, esse quarto é pequeno demais. E eu preciso de uma boa noite de sono. Tenho coisas importantes para resolver amanhã. Coisas importantes. Mais importantes que o noivo acidentado. Que tipo de coisas? Ah, sabe como é. Questões do casamento, algumas reuniões, coisas que você não precisa se preocupar agora. Diego fingiu aceitar a explicação, mas sabia que aquelas questões do casamento provavelmente envolviam o homem misterioso e os planos para roubar sua herança. Depois que Valentina subiu, Diego ficou acordado por horas, processando tudo o que havia descoberto em apenas um dia. A mulher que prometeu amá-lo na saúde e na doença já estava falhando no primeiro teste real. Enquanto isso, uma empregada que mal conhecia estava demonstrando mais cuidado e carinho do que sua própria noiva. Quando finalmente adormeceu, Diego sonhou com sua mãe, que havia morrido quando ele era adolescente. No sonho, ela dizia: "Às vezes, meu filho, Deus permite que passemos por situações difíceis para descobrirmos quem são nossos verdadeiros anjos." No dia seguinte, Diego acordaria com uma certeza. O teste estava apenas começando, mas os resultados já estavam ficando alarmantemente claros. Diego foi despertado pelo barulho de risos vindos da cozinha. Eram vozes femininas, mas uma delas não reconhecia. Verificou o relógio. 6 da manhã. Quem estaria visitando Valentina tão cedo? Forçou-se a ficar imóvel na cadeira de rodas, mantendo a encenação, enquanto tentava escutar a conversa. "Carmen, você tem certeza disso?" Era a voz de Valentina sussurrando. "Tenho sim, senhora Valentina. Vi com meus próprios olhos." A voz mais grave era de Carmen, a governanta que trabalhava na mansão há anos, mas que Diego raramente via pela manhã. "O rapaz saiu pela porta dos fundos ontem à noite, bem depois da meia-noite." Diego sentiu o coração acelerar. Que rapaz? Alguém havia estado na casa durante a madrugada? "E você tem certeza que o Diego não viu nada?" Valentina perguntou ansiosa. "Ele estava dormindo no quarto de baixo. Não viu nada. Mas, senhora, preciso dizer que não me sinto confortável com essa situação." "Carmen, você trabalha aqui há quanto tempo? 15 anos? Você quer continuar trabalhando aqui depois que eu me casar com o Diego?" O tom ameaçador de Valentina fez Diego engolir seco. Ela estava chantageando a governanta para manter silêncio sobre as visitas do amante. "Sim, senhora," Carmen respondeu, mas sua voz carregava tristeza. "Só acho que o senhor Diego merece saber." "O Diego não precisa saber de nada que não seja importante para ele. E Carmen, espero que você seja discreta. Seria muito ruim se ele ficasse perturbado na condição atual dele." Diego fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e decepção. Valentina não apenas trazia o amante para dentro da casa dele, como ainda estava intimidando os funcionários para encobrir a traição. Fingiu estar dormindo quando Marina chegou, pontualmente às 7 da manhã. Ela entrou no quarto silenciosamente, verificou se ele estava confortável e foi para a cozinha preparar o café da manhã. Minutos depois, Diego escutou uma discussão baixa entre Marina e Carmen. "Marina, preciso te contar uma coisa," Carmen sussurrou. "Mas promete que vai ficar entre nós?" "Depende do que é, dona Carmen." "É sobre a senhora Valentina. Ela está fazendo coisas que não estão certas." Diego aguçou os ouvidos. Marina era nova na casa, mas Carmen conhecia toda a família há anos. Se alguém podia confirmar suas suspeitas, era ela. "Que tipo de coisas?" Marina perguntou preocupada. "Ela está recebendo visitas de um homem durante a madrugada. Ontem foi a terceira vez que vi." O silêncio que se seguiu foi pesado.
Diego imaginou o choque de Marina ao descobrir que a noiva estava traindo o patrão machucado. Dona Carmen, a senhora tem certeza? Tenho, filha. E não é só isso. Ela mexe nos papéis do escritório quando acha que ninguém está vendo. Ontem a peguei fotografando documentos com o celular. Diego sentiu o sangue ferver. Fotografando documentos. Ela estava realmente preparando o roubo, reunindo informações sobre a empresa e as propriedades. Isso é muito sério. Marina sussurrou. O senhor Diego precisa saber. Ela me ameaçou, Marina. Disse que se eu contasse alguma coisa, perderia o emprego. Você sabe como é difícil arrumar trabalho na minha idade. Dona Carmen, isso é chantagem. Não pode deixar ela fazer isso. Mas o que posso fazer? Ela vai ser a dona da casa depois do casamento. Diego ouviu passos se aproximando e rapidamente fingiu estar acordando. Marina entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã, mas seu rosto carregava uma preocupação que não conseguia disfarçar. Bom dia, senhor Diego. Como passou a noite? Com muita dor, ele respondeu, observando a tensão no rosto dela. Marina, você está bem? Parece preocupada. Marina hesitou, claramente dividida entre a lealdade ao patrão e o medo de se meter em problemas. Estou bem, sim, senhor. Só preocupada com sua recuperação. Diego decidiu testar as águas. Marina, posso confiar em você? Claro, senhor Diego. Em que posso ajudar? Se você descobrisse que alguém está fazendo algo errado comigo, me contaria? Marina olhou diretamente nos olhos dele, e Diego viu a luta interna que ela travava. Senhor Diego, eu sempre vou proteger quem foi bom comigo. A resposta foi cuidadosa, mas Diego entendeu a mensagem. Marina sabia de alguma coisa. Valentina apareceu no quarto por volta das 10 da manhã, impecavelmente vestida e maquiada, como se fosse para algum evento importante. Bom dia, amor. Como você está hoje? Um pouco melhor, acho. Diego mentiu. Você está muito arrumada. Vai sair? Tenho algumas reuniões sobre o casamento. Coisas chatas de organização que você não precisa se preocupar. E que tipo de organização? Valentina pareceu ligeiramente irritada com a pergunta. Ah, sabe como é? Buffet, decoração, essas coisas femininas. Nada que interesse você. Diego conhecia Valentina há tempo suficiente para saber quando ela estava mentindo. Ela evitava contato visual, falava rápido demais e brincava nervosamente com o cabelo. Valentina, você poderia ficar comigo hoje? Estou me sentindo muito sozinho. Ai, Diego, você está sendo dramático de novo. Marina está aqui para cuidar de você. Eu preciso resolver essas coisas urgentes. Mais urgentes que seu noivo machucado? Não é isso, ela disse. Mas o tom defensivo entregou a irritação. É que essas coisas não podem esperar. O casamento é daqui a algumas semanas. Então cancela o casamento, Diego disse, testando a reação dela. Valentina congelou. O quê? Se está sendo tão difícil organizar, cancela. Podemos casar mais tarde quando eu estiver melhor. Não. A resposta veio rápida demais, alta demais. Não, amor, não podemos cancelar. Já gastamos muito dinheiro, já chamamos as pessoas. O dinheiro não importa se você não está feliz. Eu estou feliz. É só que é estressante organizar tudo sozinha. Diego viu o pânico mal disfarçado nos olhos dela. Cancelar o casamento arruinaria todos os planos de roubar a herança. Então, deixa eu te ajudar. Posso fazer ligações daqui, resolver algumas coisas. Não precisa se esforçar, amor. Está tudo sob controle. Ela deu um beijo rápido na testa dele e saiu apressada, deixando um rastro do mesmo perfume masculino que Diego havia notado nos últimos dias. Marina voltou ao quarto depois que Valentina saiu, carregando remédios e um copo d'água. Senhor Diego, ela disse hesitante. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor realmente ama a senhora Valentina? A pergunta pegou Diego de surpresa. Por que pergunta isso? Marina corou, claramente arrependida de ter falado. Desculpe, não é da minha conta. É que, às vezes, o amor verdadeiro é diferente do que a gente imagina. Como assim? Minha mãe sempre dizia que amor verdadeiro é quando alguém cuida de você nos momentos difíceis, não só nos momentos bons. É quando a pessoa fica do seu lado mesmo quando não tem nada a ganhar com isso. As palavras de Marina ecoaram na mente de Diego. Quem estava cuidando dele nos momentos difíceis?
Quem ficava ao lado dele sem ter nada a ganhar? Marina, você acha que alguém pode fingir amor? Acho que sim, senhor Diego. Infelizmente tem gente que confunde amor com interesse. Mas sempre chega uma hora que a verdade aparece. E como a gente sabe qual é a verdade? Marina pensou por um momento. Observando as atitudes, não as palavras. Qualquer pessoa pode dizer, eu te amo. Mas nem todo mundo prova esse amor quando é preciso. Durante a tarde, enquanto Marina cuidava de Diego com a mesma dedicação dos dias anteriores, Carmen apareceu no quarto com cara de quem havia tomado uma decisão difícil. Senhor Diego, preciso falar com o senhor. Claro, Carmen. O que foi? É sobre a senhora Valentina. Carmen olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Senhor, ela está fazendo coisas que não estão certas. Que tipo de coisas? Ela recebe visitas de um homem durante a madrugada. E ontem a peguei fotografando documentos do seu escritório. Diego fingiu choque, embora já soubesse de tudo. Tem certeza disso, Carmen? Tenho, senhor. E ela me ameaçou para não contar nada. Disse que perderia o emprego se falasse. Carmen, você trabalha aqui há 15 anos. Esta é sua casa tanto quanto minha. Ninguém pode ameaçar você. Lágrimas escorreram pelos olhos da governanta. Obrigada, senhor Diego. Estava com tanto medo. E você fez certo em me contar. Marina, você sabia disso? Dona Carmen me contou hoje de manhã. Ficamos muito preocupadas com o senhor. Diego olhou para as duas mulheres que estavam verdadeiramente preocupadas com seu bem-estar, enquanto sua noiva estava planejando sua destruição. Senhor Diego, Marina disse suavemente, o que vai fazer? Ainda não sei, mas sei que posso contar com vocês duas. Naquela noite, Valentina chegou ainda mais tarde com o cheiro de perfume masculino mais forte do que nunca. Ela mal passou pelo quarto de Diego, alegando estar exausta. Não quer jantar comigo? Ele perguntou. Já comi fora, amor. Vou descansar. Diego ficou sozinho com seus pensamentos, processando tudo o que havia descoberto. Valentina não apenas o traía, ela estava chantageando funcionários, fotografando documentos e planejando o roubo de forma sistemática. Mas algo mais tocante havia acontecido naquele dia. Duas mulheres simples, sem nada a ganhar, haviam arriscado seus empregos para protegê-lo. Marina e Carmen demonstraram mais lealdade em um dia do que Valentina em anos de relacionamento. Quando a casa ficou silenciosa, Diego escutou passos discretos no andar de cima, seguidos de sussurros e risos baixos. Valentina estava recebendo o amante novamente na casa dele, enquanto ele fingia estar dormindo no quarto de baixo. Naquele momento, Diego entendeu que o teste havia revelado muito mais do que imaginava. Não descobriu apenas se Valentina o amava. Descobriu quem eram seus verdadeiros anjos da guarda. Diego acordou com o barulho de porta batendo no andar de cima. Eram 5 da manhã e alguém estava saindo da casa às escondidas. Não precisava ser gênio para saber quem era. O amante de Valentina havia passado mais uma noite na mansão, dormindo confortavelmente enquanto o verdadeiro dono da casa fingia estar paralisado no andar de baixo. A situação estava se tornando insustentável. Diego sentia uma mistura de raiva e humilhação que crescia a cada dia. Mas algo mais forte estava nascendo dentro dele. A certeza de que precisava da ajuda de Marina para expor toda essa farsa. Quando Marina chegou às 7 da manhã, Diego notou que ela parecia diferente. Mais tensa, mais preocupada. Ela cumprimentou educadamente, mas havia algo no olhar dela que não conseguia disfarçar. Marina, Diego disse depois que ela organizou o café da manhã. Você parece perturbada. Aconteceu alguma coisa? Marina hesitou, claramente lutando com algum dilema interno. Senhor Diego, eu preciso falar uma coisa com o senhor, mas não sei como. Pode falar. Confio em você. É sobre sua condição, ela disse baixando a voz. Ontem à noite, quando vim buscar meu casaco que esqueci, vi o senhor andando pelo quarto. Diego sentiu o sangue gelar. Tinha sido descuidado. Marina, O senhor não está realmente machucado, está? A pergunta saiu como um sussurro carregado de emoção. Diego olhou nos olhos dela e viu algo que não esperava. Compreensão, não julgamento. Marina não parecia irritada por ter sido enganada. Parecia preocupada. Não, ele admitiu, a voz pesada de culpa. Não estou. Marina se sentou na cadeira ao lado da cama.
processando a informação. Por que está fingindo? Porque descobri que a pessoa que eu achava que me amava está planejando me destruir. E eu precisava ter certeza. A senhora Valentina? Ela está me traindo, Marina. Tem outro homem. E está planejando roubar minha herança depois do casamento. Lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Eu sabia que tinha algo errado. A forma como ela trata o senhor. Nenhuma mulher que ama de verdade age assim. Você não está brava comigo por ter mentido? Marina balançou a cabeça. Estou triste. Triste porque o senhor teve que chegar a esse ponto para descobrir quem realmente se importa com você. E você se importa comigo? A pergunta saiu mais vulnerável do que Diego pretendia. Marina olhou diretamente nos olhos dele. Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar aqui, o senhor me tratou como gente. Nunca me fez sentir menor por ser empregada doméstica. Sempre perguntou sobre minha família, meus estudos. Claro que me importo com o senhor. Diego sentiu algo se mexer no peito. Marina, preciso da sua ajuda. Para quê? Para descobrir até onde vai essa traição. Para reunir provas antes de confrontar Valentina. Marina assentiu determinada. O que precisa que eu faça? Continue agindo normalmente, mas observe tudo e me conte o que vê. Senhor Diego, posso fazer uma pergunta? Claro. O que vai fazer quando descobrir toda a verdade? Diego pensou por um momento. Ainda não sei. Mas sei que não posso me casar com alguém que está planejando me destruir. Durante a manhã, Valentina apareceu mais tarde que o normal, visivelmente cansada e irritada. Ela mal olhou para Diego, concentrada no celular como sempre. Bom dia, amor. Como passou a noite? Com muita dor, Diego mentiu. E você? Dormiu bem? Mais ou menos. Tive insônia. A mentira saiu tão natural que Diego se perguntou quantas outras mentiras ela havia contado ao longo do relacionamento. Valentina, podemos conversar sobre uma coisa? Sobre o quê? Ela continuou mexendo no celular. Sobre nós. Sobre o casamento. Finalmente ela levantou os olhos, mas com expressão de aborrecimento. O que tem o casamento? Estou pensando se não seria melhor adiar. Adiar? A voz dela subiu de tom. Por quê? Por causa da minha condição. Não sei quando vou me recuperar completamente. Diego, você está sendo dramático. Vamos nos casar como planejado. Mas e se eu não me recuperar? E se ficar assim para sempre? Valentina ficou em silêncio por um longo momento. E Diego viu algo terrível passar pelos olhos dela. Não era preocupação ou tristeza. Era cálculo. Vamos nos casar, ela repetiu. Mas agora o tom era frio. Doente ou não, somos um casal. É isso que casais fazem. Na saúde e na doença? Exatamente. Mas a forma como ela disse não carregava amor. Carregava a determinação de alguém que não ia deixar os planos se arruinarem. Depois que Valentina saiu para mais uma de suas reuniões de casamento, Marina voltou ao quarto com informações perturbadoras. Senhor Diego, Dona Carmen me contou mais coisas. O que ela disse? O homem que vem aqui, ela ouviu a senhora Valentina chamando ele de Rafael. E eles não falam só sobre vocês dois. Falam sobre dinheiro. Que tipo de conversa sobre dinheiro? Sobre como vão dividir as coisas depois do casamento. Sobre contas em bancos diferentes. Dona Carmen disse que escutou a senhora Valentina falando sobre transferir propriedades. Diego fechou os punhos. Eles estão planejando tudo nos mínimos detalhes. E o tem mais, senhor Diego. O quê? Ontem ela ligou para alguém do cartório. Estava perguntando sobre procurações e como fazer transferências rápidas de bens. A revelação foi como um soco no estômago. Valentina não estava apenas planejando, estava acelerando o processo. Provavelmente tinha medo de que Diego descobrisse tudo antes do casamento. Marina, você pode fazer uma coisa para mim? O que for preciso. Esta noite, quando ela receber a visita dele, tenta escutar o que conversam. Preciso saber exatamente o que estão planejando. Marina assentiu, mas parecia preocupada. E se eles me pegarem? Vou estar fingindo dormir aqui embaixo. Se acontecer alguma coisa, grito para desviar a atenção. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Diego estava sozinho no quarto quando escutou vozes alteradas vindo do escritório. Reconheceu a voz de Valentina, mas havia outra voz masculina que não conhecia. Usando a cadeira de rodas, aproximou-se silenciosamente da porta do escritório. Por uma fresta,
conseguiu ver Valentina com um homem alto, de cabelos escuros, que mexia nos papéis da mesa. Rafael, tem certeza de que isso vai funcionar? Valentina perguntava nervosa. Claro que vai. Assim que vocês se casarem, você consegue a procuração dele para algumas transações, aí é só uma questão de tempo. E se ele desconfiar? Olha o estado dele, Valentina. Está dependente de cadeira de rodas, precisa de cuidados constantes. Não vai desconfiar de nada. Mas e se ele quiser ver os documentos? Você fala que é coisa técnica, que ele não precisa se preocupar. Homem doente não quer saber de burocracia. Diego teve que se controlar para não entrar no escritório e confrontar os dois na hora. A frieza com que falavam sobre sua condição, a forma como planejavam explorar sua vulnerabilidade, era revoltante. E depois? Valentina perguntou. Depois transferimos tudo para as empresas offshore que montei. Ele nunca vai conseguir rastrear. E se ele descobrir antes do casamento? Não vai descobrir. Está muito ocupado, sentindo pena de si mesmo. As gargalhadas dos dois ecoaram pelo escritório e Diego sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes. Eles não estavam apenas roubando seu dinheiro, estavam zombando de sua dor. Voltou silenciosamente para o quarto, o coração batendo acelerado. Agora tinha visto o rosto do homem que estava destruindo sua vida. Rafael não era apenas o amante de Valentina, era o cérebro por trás de todo o esquema. Quando Marina voltou, Diego contou tudo o que havia presenciado. Ela escutou em silêncio, o rosto ficando cada vez mais indignado. Senhor Diego, isso é muito sério. Eles estão planejando um roubo mesmo. E vão conseguir se eu não fizer alguma coisa. O que vai fazer? Diego olhou para Marina, a única pessoa na casa que demonstrava cuidado genuíno por ele. Vou reunir provas de tudo. Gravar conversas, fotografar documentos, tudo o que for necessário. Posso ajudar? Pode. Mas é perigoso, Marina. Se eles descobrirem, não me importo com o perigo. Ela disse com determinação. O que eles estão fazendo é errado. E você não merece passar por isso. Naquela noite, Diego ficou acordado ouvindo os sussurros no andar de cima. Valentina e Rafael estavam finalizando os detalhes do plano, enquanto ele fingia dormir no quarto de baixo como um inválido indefeso. Mas Diego não era mais indefeso. Agora tinha uma aliada que se importava verdadeiramente com ele. E juntos, iam expor toda aquela farsa. A guerra estava declarada. E desta vez, Diego estava determinado a vencer. Diego passou a noite inteira acordado, planejando cada detalhe do que faria no dia seguinte. Não aguentava mais fingir. Não aguentava mais ser humilhado na própria casa. A descoberta sobre Rafael e os planos detalhados de roubo haviam sido a gota d'água. Era hora de confrontar Valentina e acabar com aquela farsa de uma vez por todas. Marina chegou mais cedo que o normal, trazendo uma energia diferente. Diego percebeu que ela também havia passado a noite pensando na situação. Senhor Diego, ela disse baixinho, decidi uma coisa. Não posso mais fingir que não sei de nada. O que eles estão fazendo é criminoso. Marina, você tem certeza? Se confrontarmos eles, tenho certeza. O senhor não merece ser tratado assim. E eu não consigo mais ver essa injustiça acontecendo. Diego sentiu uma gratidão imensa pela coragem daquela mulher. Então vamos fazer isso juntos. Como? Hoje à noite, quando Valentina achar que estou dormindo, vou me levantar e confrontar ela. Você pode ficar como testemunha? Marina assentiu determinada. Posso. E Dona Carmen também quer ajudar. Ela disse que não aguenta mais ver o senhor sendo enganado. Por volta das 10 da manhã, Valentina apareceu no quarto com uma cara que Diego nunca havia visto antes. Havia algo urgente em seus olhos, uma ansiedade mal disfarçada. Diego, amor, preciso que você assine uns papéis. Que papéis? Umas transferências bancárias, coisas do casamento que não podem esperar. Diego fingiu interesse. Que tipo de transferências? Ah, sabe como é? Pagamentos de fornecedores, depósitos para garantir os serviços. Coisas chatas que você não precisa se preocupar. Posso ver os documentos? Valentina hesitou por uma fração de segundo. Claro, mas são muito técnicos. Você confia em mim, não confia? Confio, mas gostaria de ver mesmo assim. Diego, você está sendo paranoico. São só papéis de casamento. A insistência dela para que ele assinasse sem ler confirmou todas as suspeitas de Diego.
Aqueles não eram papéis de casamento, eram documentos para transferir seus bens. Valentina, estou com muita dor de cabeça hoje. Posso assinar amanhã? Não. A resposta saiu alta demais, desesperada demais. Quer dizer, seria melhor assinar hoje. Os prazos são apertados. Que prazos? Do cartório, do banco. Essas coisas burocráticas têm prazo. Diego observou o nervosismo crescente dela. Tudo bem, deixa os papéis aí. Vou dar uma olhada quando a dor melhorar. Não pode ser agora? Valentina, mal consigo abrir os olhos direito. Deixa para mais tarde. Ela saiu do quarto visivelmente irritada e Diego a escutou conversando ao telefone de forma agitada no corredor. Rafael, ele não quer assinar hoje. Não sei. Está com dor de cabeça. Precisa ser hoje? Tá bom. Vou tentar de novo mais tarde. A conversa confirmou que havia urgência no plano deles. Provavelmente descobriram algo que os estava pressionando a acelerar o cronograma. Durante a tarde, Marina trouxe uma informação que mudou tudo. Senhor Diego, Dona Carmen descobriu uma coisa importante. O quê? A senhora Valentina marcou com um despachante para amanhã de manhã. Vai levar os documentos assinados pelo senhor para fazer transferências imediatas. Transferências de quê? Das fazendas de Minas Gerais e das contas da construtora Imperial. Diego sentiu o sangue gelar. Aquelas eram suas propriedades mais valiosas. Se conseguissem transferi-las, ele perderia praticamente tudo. Marina, não podemos esperar mais. Preciso confrontar ela hoje. Tem certeza? Tenho. Se deixar para amanhã pode ser tarde demais. Naquela tarde, Diego pediu para Marina trazer seu celular e começou a gravar áudios de tudo o que estava acontecendo. Precisava de provas concretas caso precisasse acionar a polícia ou a justiça. Por volta das 6 da tarde, Valentina voltou ao quarto com a mesma insistência sobre os documentos. Diego, amor, sobre aqueles papéis. Ainda estou com dor de cabeça. Mas precisa assinar hoje, é importante. Por que a pressa, Valentina? Porque os fornecedores estão cobrando. Se não pagar hoje, pode cancelar tudo. A mentira estava ficando cada vez mais elaborada e menos convincente. Que fornecedores? Do buffet, da decoração, você sabe. Valentina, quanto estamos gastando nesse casamento? A pergunta a pegou desprevenida. Não muito. O normal. Quanto é o normal? Uns 50 mil. 50 mil reais para transferir fazendas e contas da empresa? Valentina congelou. Como assim? Marina me contou sobre a conversa com o despachante. A cor sumiu do rosto de Valentina. Que conversa? Marina não sabe de nada. Sabe sim. E Carmen também. As duas sabem sobre Rafael, sobre os planos de vocês, sobre tudo. Diego, você está delirando. Estou delirando? Diego se preparou para o momento que havia planejado a noite toda. Então me explica isso. E pela primeira vez em dias, Diego se levantou da cadeira de rodas. Valentina recuou como se tivesse visto um fantasma. Como você está de pé? Porque nunca estive machucado, Valentina. Fingi tudo para descobrir quem você realmente é. Você fingiu estar paralisado. Fingi. E descobri coisas que jamais imaginei. Valentina tentou recuperar a compostura. Diego, você está louco. Por que faria uma coisa dessas? Porque escutei você falando ao telefone sobre se livrar de mim depois do casamento. Porque descobri sobre Rafael. Porque sei que vocês estão planejando roubar minha herança. Isso é mentira! É mentira? Diego pegou o celular e tocou uma gravação que havia feito horas antes, onde se escutava claramente a voz de Valentina falando sobre transferências e contas offshore. Valentina ficou muda, sem reação. Marina, Diego chamou. Carmen, as duas mulheres apareceram na porta, como haviam combinado. Vocês ouviram tudo? Diego perguntou. Ouvimos, Marina confirmou. Cada palavra. Valentina olhou para as 3 pessoas que a encaravam e finalmente entendeu que havia sido completamente exposta. Diego, eu posso explicar. Explicar o quê? Como estava planejando me roubar? Como trouxe seu amante para minha casa? Como ia me usar até conseguir o que queria? Lágrimas de raiva começaram a escorrer pelo rosto de Valentina. Você não entende. Entendo perfeitamente. Entendo que nunca me amou.
Entendo que tudo foi uma farsa desde o começo. Não foi assim. Então como foi, Valentina? Me explica como uma pessoa que ama planeja destruir quem diz amar. Valentina não tinha resposta. Pela primeira vez desde que Diego a conhecia, ela estava sem palavras, sem mentiras elaboradas, sem manipulações. Quero que saia da minha casa, Diego disse com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. Agora. Diego, vamos conversar. Não há nada para conversar. Acabou. E se tentar fazer qualquer transferência ou usar qualquer documento com minha assinatura, vou acionar a polícia. Valentina olhou ao redor, vendo que não tinha mais escapatória. Você vai se arrepender disso. O único arrependimento que tenho é ter demorado tanto para descobrir quem você realmente é. Ela saiu do quarto pisando forte, e minutos depois escutaram-se portas batendo e um carro saindo em alta velocidade da garagem. Diego se sentou na cama, sentindo um misto de alívio e tristeza. Marina se aproximou. Como se sente, senhor Diego? Livre, ele respondeu. Pela primeira vez em meses me sinto livre. E naquele momento, olhando para Marina e Carmen, que haviam arriscado tudo para protegê-lo, Diego entendeu o que significava ter pessoas que realmente se importavam com ele. Os dias seguintes à expulsão de Valentina trouxeram uma paz que Diego não sentia há meses. Pela primeira vez, conseguia andar pela própria casa sem fingir, sem mentir, sem carregar o peso de uma traição nas costas. Mas a tranquilidade durou pouco. Na manhã seguinte, Dr. Henrique apareceu na mansão com uma expressão preocupada. Diego, preciso te contar uma coisa urgente, ele disse, entrando no escritório onde Diego organizava os documentos que Valentina havia tentado usar contra ele. O que foi, Henrique? Valentina procurou um advogado ontem. Está tentando alegar que você tem problemas mentais e que ela precisa assumir seus bens para protegê-los. Diego sentiu o sangue gelar. Como assim? Ela está usando o fato de você ter fingido a paralisia como prova de instabilidade emocional. Diz que você precisa de tutela. Isso é absurdo. É absurdo, mas pode ser perigoso. Se conseguir convencer um juiz de que você não tem capacidade para administrar seus próprios bens, Diego não conseguia acreditar na audácia de Valentina. Mesmo exposta, mesmo humilhada, ela ainda tentava encontrar uma forma de roubar sua herança. E o Rafael? Ele está envolvido nisso? Pelo que descobri, sim. Na verdade, Rafael é quem está bancando toda a operação legal. Ele não é apenas o amante dela, é um estelionatário profissional. A informação caiu como uma bomba. Estelionatário? Sim. Fiz algumas investigações depois que você me contou sobre ele. Rafael Mendonça, especialista em golpes matrimoniais. Já aplicou o mesmo esquema em pelo menos 3 outros homens ricos. Diego se sentou pesadamente na cadeira. Então eu não fui o primeiro. Não. E provavelmente não seria o último se vocês não tivessem descoberto a tempo. Marina, que estava limpando a estante próxima, se aproximou respeitosamente. Senhor Diego, desculpe me intrometer, mas Dona Carmen tem informações importantes sobre esse Rafael. Que informações? Ela ouviu ele falando ao telefone ontem à noite. Parece que ele está pressionando a senhora Valentina para conseguir pelo menos parte do dinheiro antes que vocês tomem medidas legais. Dr. Henrique se interessou. Carmen ouviu isso onde? Eles se encontraram no portão dos fundos da propriedade. Dona Carmen viu tudo da janela da cozinha. Chama ela aqui, Diego pediu. Minutos depois, Carmen entrou no escritório, visivelmente nervosa, mas determinada a contar a verdade. Senhor Diego, eles estavam muito alterados. A senhora Valentina chorava, dizia que o plano havia dado errado, e o Rafael estava muito irritado. O que exatamente eles falaram? O Rafael disse que ela tinha estragado tudo por ser muito ansiosa, que deveria ter esperado até depois do casamento para começar as transferências. Diego e Dr. Henrique trocaram olhares significativos. Tem mais, senhor. Ele falou que conhece juízes que podem ajudar no processo de tutela. Disse que por R$500 mil consegue uma sentença favorável. Ele falou em suborno? Dr. Henrique perguntou alarmado. Falou sim, doutor. E disse que tem documentos médicos falsos que provam que o Sr. Diego tem problemas psiquiátricos. A revelação foi chocante. Rafael não era apenas um golpista. Estava preparado para corromper o sistema de justiça.
Carmen, você pode repetir isso para as autoridades? Diego perguntou. Posso sim, senhor. Não tenho medo deles. Dr. Henrique se levantou determinado. Diego, precisamos agir rápido. Vou ligar para meu amigo promotor. Isso não é apenas estelionato. É formação de quadrilha, corrupção, falsificação de documentos. Enquanto o Dr. Henrique fazia as ligações, Diego conversou com Marina e Carmen sobre tudo que haviam presenciado nas últimas semanas. Cada detalhe seria importante para construir o caso contra Valentina e Rafael. Senhor Diego, Marina disse suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como se sente agora que sabe a verdade sobre tudo? Diego pensou por um momento. Aliviado, mas também triste. Triste por ter perdido tanto tempo com alguém que nunca me amou de verdade. Mas agora sabe quem são as pessoas que realmente se importam com o Senhor. Sei. E isso vale mais que todo o dinheiro que ela tentou roubar. Por volta da tarde, a situação tomou um rumo inesperado. Valentina apareceu na porta da mansão, acompanhada de 2 homens de terno que se identificaram como oficiais de justiça. Diego, ela disse com uma falsa doçura, vim buscar meus pertences e entregar uma intimação. Que intimação? Medida cautelar para proteger seus bens até que sua capacidade mental seja avaliada. Diego olhou para os documentos e viu que realmente havia uma ordem judicial temporária, baseada em alegações de que ele tinha comportamento errático e perigoso. Isso é ridículo, ele disse calmamente. Ridículo é fingir estar paralisado para testar a namorada. Valentina retrucou com veneno na voz. Que pessoa sã faz uma coisa dessas? Uma pessoa que descobriu que estava sendo traída e roubada. Você tem como provar que eu estava te traindo? Diego sorriu. Foi até o computador e abriu uma pasta com dezenas de fotos e áudios que Marina e Carmen haviam coletado secretamente. Tenho fotos do Rafael saindo da casa na madrugada. Tenho gravações de vocês planejando transferir meus bens. Tenho testemunhas de vocês falando sobre subornar juízes. A expressão de Valentina mudou completamente. Você nos espionou? Eu me protegi de criminosos. Nesse momento, Dr. Henrique chegou com 2 investigadores da Polícia Civil. Senhores, um dos investigadores se dirigiu aos oficiais de justiça. Essa medida cautelar foi baseada em informações falsas. Temos evidências de que a requerente está envolvida em esquema criminoso. Valentina tentou sair, mas foi impedida. Senhora Valentina Costa, está sob prisão preventiva por estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha criminosa. Isso é um engano, ela gritou, mas sua voz saía desesperada. E o Rafael Mendonça já foi preso esta manhã. O investigador continuou. Encontramos em poder dele documentos falsificados de outros homens que foram vítimas do mesmo esquema. Diego assistiu Valentina sendo algemada, sentindo uma mistura de justiça e tristeza. Justiça por ver os criminosos sendo punidos, tristeza por lembrar que um dia acreditou amar aquela mulher. Diego, Valentina gritou enquanto era levada. Você vai se arrepender. Ninguém vai te amar como eu amei. Você nunca me amou, Diego respondeu calmamente. Você amou meu dinheiro. Depois que todos saíram, a mansão ficou silenciosa. Diego, Dr. Henrique, Marina e Carmen se olharam, ainda processando tudo o que havia acontecido. Acabou, Dr. Henrique disse. Realmente acabou. E agora? Marina perguntou. Diego olhou para ela, para aquela mulher simples que havia arriscado tudo para protegê-lo, que havia demonstrado mais carinho em uma semana do que Valentina em anos. Agora eu recomeço, mas dessa vez, rodeado de pessoas que realmente se importam comigo. O senhor vai conseguir confiar em alguém novamente? Carmen perguntou. Vou, Diego disse, olhando diretamente para Marina. Porque descobri que existem pessoas no mundo que amam de verdade. Pessoas que ficam do nosso lado, não pelo que temos, mas pelo que somos. Marina corou, mas sorriu. Marina, Diego disse, posso te fazer um pedido? Claro, senhor Diego. Para de me chamar de senhor Diego. Pode me chamar só de Diego? Posso. Diego. Dr. Henrique sorriu, percebendo que algo novo estava nascendo ali. Acho que é melhor eu ir embora e deixar vocês conversarem. Depois que ele saiu, Diego e Marina ficaram sozinhos no jardim da mansão. Marina, tem uma coisa que preciso te dizer.
O que é? Durante esses dias todos, fingindo estar machucado, descobri algo que não esperava. O quê? Descobri que existe diferença entre amar e ser amado. Valentina nunca me amou, mas você cuidou de mim quando pensou que eu estava vulnerável, sem esperar nada em troca. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Marina. Você fez muito mais que isso. Você me mostrou o que é amor verdadeiro. Marina olhou nos olhos dele, vendo uma sinceridade que nunca havia encontrado em ninguém. Diego, eu também preciso te contar uma coisa. O quê? Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar aqui, sempre admirei você. Não pelo dinheiro, não pela posição, pela pessoa que você é. Gentil, respeitosa, humana. E agora sei que além de admirar, eu me importo muito com você. E Diego segurou a mão dela. Quer descobrir comigo como é um relacionamento baseado em amor verdadeiro, não em interesse? Marina sorriu, e pela primeira vez em meses, Diego viu um futuro cheio de esperança à sua frente. A tempestade havia passado. E depois da tempestade, sempre vem o arco-íris. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Valentina foi presa. A mansão que antes carregava o peso de mentiras e traições, agora respirava paz e autenticidade. Diego estava no jardim, observando Marina regar as flores que ela havia plantado nos canteiros. Era uma manhã de sábado, e pela primeira vez em anos, ele se sentia completamente em casa na própria casa. Diego! Marina o chamou, secando as mãos no avental. Chegou uma carta do fórum. Parece importante. Diego abriu o envelope com cuidado. Era a sentença final do processo contra Valentina e Rafael. Ela havia sido condenada a 4 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Rafael recebeu 6 anos, pois já tinha antecedentes criminais. A justiça havia sido feita. Como se sente? Marina perguntou, observando a expressão pensativa dele. Aliviado. Não porque eles foram punidos, mas porque outras pessoas não vão passar pelo que passei. O senhor, você perdoa eles? Diego olhou para Marina, admirando como ela ainda se esforçava para tratá-lo de forma mais íntima, mas mantendo o respeito natural que sempre demonstrou. Perdoo. Guardar rancor só envenenaria minha alma. Eles vão colher as consequências das próprias escolhas. Marina sorriu. É por isso que admiro tanto você. Sua capacidade de transformar dor em sabedoria. Naqueles meses, Diego havia passado por uma transformação profunda. O teste que começou como desespero de um homem traído se tornou uma jornada de autoconhecimento. Ele descobriu que o amor verdadeiro não se mede por palavras bonitas ou gestos grandiosos, mas por ações consistentes e cuidado genuíno. Doutor, Henrique apareceu no jardim, trazendo um sorriso largo no rosto. Diego, tenho novidades excelentes. Que novidades? Consegui rastrear todos os outros homens que foram vítimas do esquema de Rafael. Com as evidências do seu caso, conseguimos que eles recuperassem parte significativa do que foi roubado. Sério? 3 homens recuperaram quase tudo. Um deles, o Sr. Antônio, ligou hoje de manhã chorando de gratidão. Disse que você salvou a aposentadoria dele. Diego sentiu o peito aquecer. Sua dor havia servido para proteger outras pessoas. Fico feliz em saber disso. E tem mais. A história de vocês inspirou o Ministério Público a criar uma força-tarefa especializada em golpes matrimoniais. Você virou exemplo de como denunciar e combater esse tipo de crime. Marina pegou na mão de Diego. Viu? Até nas piores situações você consegue transformar sofrimento em algo que ajuda outras pessoas. Carmen apareceu na varanda, acenando para eles. Senhor Diego, Dona Marina, tem visita para vocês. Era uma mulher na casa dos 40 anos, acompanhada de uma adolescente que parecia ser sua filha. Senhor Diego, sou Clara Monteiro. Li sobre sua história no jornal e vim agradecer pessoalmente. Agradecer por quê? Minha filha Letícia estava namorando um rapaz que descobrimos ser muito parecido com esse Rafael. Quando li sua história, percebi os sinais. Conseguimos evitar que ela fosse enganada. A adolescente se aproximou timidamente. Senhor Diego, obrigada por ter tido coragem de contar sua história. Me ajudou a enxergar que aquele rapaz não me amava de verdade. Diego olhou para aquela menina,
quase da idade que uma filha sua poderia ter, e sentiu que toda a dor pela qual passou havia valido a pena. Letícia, posso te dar um conselho? Claro. Amor verdadeiro nunca pede para você abrir mão de quem você é. Amor verdadeiro te faz querer ser uma pessoa melhor, mas respeitando sua essência. Como a senhora Marina fez com o senhor? A menina perguntou com a inocência típica da adolescência. Diego e Marina se entreolharam, corando ligeiramente. Exato, Diego respondeu, como Marina fez comigo. Depois que as visitantes saíram, Diego e Marina caminharam pelo jardim em silêncio contemplativo. Diego, Marina disse finalmente, posso te contar uma coisa? Sempre. Naqueles dias quando você fingia estar machucado, eu sabia que algo estava estranho. Como assim? Você era gentil demais, educado demais, preocupado demais comigo. Ninguém finge ser uma boa pessoa tão bem assim. Então percebi que você era realmente uma boa pessoa passando por algo difícil. E mesmo assim você ficou. Fiquei porque vi sua dor. E quando amamos alguém de verdade, queremos estar presente na dor, não só na alegria. Diego parou de caminhar e se virou para ela. Marina, tem uma coisa que venho pensando há meses. O quê? Quero que você pare de trabalhar como empregada aqui. Marina sentiu o coração acelerar, temendo estar sendo dispensada. Fiz algo errado? Não. Diego sorriu. Quero que você se torne minha sócia. Sócia? Estou criando uma fundação para ajudar vítimas de golpes financeiros e emocionais. Quero que você dirija o projeto comigo. Marina ficou muda de emoção. E tem mais, Diego continuou. Quero fazer isso como minha esposa. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Diego, sei que somos de mundos diferentes, mas descobri que mundos diferentes podem se completar lindamente quando existe amor verdadeiro. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você me ensinou que riqueza não é o que temos no banco, é o que temos no coração. Marina se jogou nos braços dele, chorando de alegria. Sim, 1000 vezes sim. Carmen, que observava discretamente da janela da cozinha, começou a chorar também. Dona Carmen está chorando, Marina disse entre risos e lágrimas. Deixa ela chorar. São lágrimas de felicidade. Alguns meses depois, a capela da propriedade da família estava decorada com flores simples, mas lindas. Não havia centenas de convidados, não havia ostentação. Apenas as pessoas que realmente importavam. Dr. Henrique era o padrinho. Carmen, promovida a madrinha, não cabia em si de orgulho. Alguns funcionários da construtora imperial, amigos verdadeiros da família, e as pessoas que haviam sido ajudadas pela fundação completavam a pequena multidão. Diego Silva, o padre disse solenemente, aceita Marina Santos como esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Aceito, Diego respondeu, olhando nos olhos de Marina como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina Santos aceita Diego Silva como esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Aceito, Marina disse, a voz embargada de emoção. Quando se beijaram, os aplausos ecoaram pela capela. Mas o que ecoou mais forte foi a sensação de que ali estava acontecendo algo verdadeiro, puro, autêntico. Na festa simples que se seguiu, Diego fez um discurso que tocou o coração de todos os presentes. Há um tempo achei que sabia o que era amor. Achei que amor era paixão, era desejo, era querer estar sempre junto. Mas estava errado. Amor verdadeiro é cuidado. É escolher ficar quando a pessoa precisa de você. É ver o melhor no outro, mesmo quando ele não consegue ver em si mesmo. Ele olhou para Marina radiante ao lado dele. Marina me ensinou que amor não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém que te faz querer ser uma pessoa melhor. E principalmente, me ensinou que amor verdadeiro não pode ser comprado, não pode ser fingido, não pode ser forçado. Ele simplesmente existe, puro e simples. E para aqueles que estão passando por traições, por decepções, por dores do coração, Diego continuou. Quero que saibam que às vezes Deus permite que passemos pela escuridão para descobrirmos que somos mais fortes do que imaginávamos. E que sempre, sempre, depois da tempestade mais violenta, vem o arco-íris mais bonito.
Os aplausos foram longos e emocionados. 1 ano depois, Diego e Marina estavam no escritório da Fundação Novo Recomeço, analisando os relatórios do primeiro ano de funcionamento. Haviam ajudado mais de 200 pessoas vítimas de golpes emocionais e financeiros. A história deles havia inspirado mudanças na legislação e criado uma rede de apoio para pessoas vulneráveis. Você sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Marina disse, folheando as cartas de agradecimento que recebiam diariamente. Qual? Que nossa dor se transformou na cura de outras pessoas. Diego abraçou a esposa, sentindo uma gratidão profunda pela jornada que os trouxe até ali. Sabe o que descobri, Marina? O quê? Que fingir estar paralisado me ensinou a andar de verdade. Andar em direção ao amor verdadeiro, a propósito real, a felicidade genuína. Marina sorriu, apoiando a cabeça no peito dele. E sabe o que mais descobri? Fala. Que às vezes precisamos perder tudo o que achamos que queremos para encontrar tudo o que realmente precisamos. Eles ficaram ali, abraçados, olhando pela janela do escritório, onde uma placa dourada brilhava ao sol. Fundação Novo Recomeço, porque todo fim pode ser um novo começo. E na parede ao lado, uma frase que se tornou o lema de vida deles. O amor verdadeiro não se mede pelo que recebemos, mas pelo que estamos dispostos a dar. Diego havia começado aquela jornada querendo testar se era amado. Terminou descobrindo como amar de verdade. E essa talvez seja a maior lição que alguém pode aprender. Que o amor verdadeiro não é sobre ser correspondido, mas sobre ter a coragem de amar sem condições, sem garantias, sem medo. Porque no final das contas, quem ama de verdade nunca perde. Sempre ganha, mesmo quando parece que perdeu tudo.